Olá, amigos vestibulandos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dagoberto e estamos mais uma vez nesse vídeo para dar continuidade à nossa temática, a estrutura do texto narrativo. Esta parte nós trabalharemos mais alguns elementos da estrutura narrativa e espero que vocês gostem e nos acompanhem. Vamos ver agora a contextualização histórica. Todo texto está inserido dentro de uma contextualização histórica. Por quê? Porque o escritor não é uma ilha. Todo escritor, mesmo que ele viva recluso na casa dele, escrevendo em meio à sua biblioteca, ele está inserido na sociedade e, portanto, ele também é estimulado pelo contexto histórico, ou seja, pelo meio, ele é influenciado pelo meio. E também temos que reconhecer que ele tem uma formação acadêmica, ele tem uma formação ideológica, ele tem as suas crenças religiosas, né? E tudo isso vai para o texto, né? Porque embora muitos escritores queiram ser isentos e dizer que não, ele escreve apenas o texto privilegiando as ações das personagens. As personagens representam humanos e, como humanos, são passíveis de falhas, de erros, e o escritor passa isso também. Né? Por isso que nós vemos aí a questão sociocultural e comportamental. Quando nós estamos lendo um romance, um conto, uma crônica, nós temos que observar em que meio este personagem está inserido, como é o comportamento deste personagem neste meio, como ele se relaciona com os outros personagens, o que ele espera dos outros personagens, né? Como ele trata as pessoas, os personagens que estão à sua volta, né? Uma outra coisa também que a gente observa muitos nos textos, e não aparece isso escrito no texto, mas a gente sente isso, sobretudo em telenovelas, filmes da Netflix, né? Que é o maniqueísmo, quando a gente consegue identificar claramente o bem e o mal dentro daquela obra audiovisual, né? Então, o maniqueísmo é quando o texto fica claramente marcado essa questão do bem contra o mal. A maioria das telenovelas, eu não vou dizer na sua totalidade, elas são de fáceis entendimentos porque os telespectadores conseguem identificar esse elemento com muita facilidade. É, Isso é o que? São situações antropológicas, né? Antropo, homem, lógica, estudo do ser humano, estudo do homem. Então, toda obra literária é uma obra antropológica, ou seja, de estudo do ser humano. Inclusive, muitos autores são usados pela antropologia, pela sociologia, e a psicologia, no seu início, lá no século XIX, usou muitos textos literários para poder montar uma das suas principais teorias, né? Porque o perfil psicológico dos personagens às vezes está totalmente delimitado ali, está explícito, né? Então a psicologia usou muita literatura no começo para poder formar os seus estudos, suas leis, né, suas teorias. Uma outra coisa também interessante que aparece muito nos textos é a carnavalização. A carnavalização é quando o personagem ele quer ser algo que ele não é. Nós temos na literatura brasileira algumas cenas memoráveis de carnavalização, inclusive essas duas obras já se tornaram filmes e as cenas desses filmes são geralmente as cenas que as pessoas mais gostam, que é a da Vidas Secas, quando sim a Vitória e a família vai para a cidade na festa de Natal e aí eles se arrumam, ela coloca salto alto e ela não está habituada a usar salto alto e o Fabiano no trajeto vai tirando sarro da Senhora Vitória pelo modo que ela anda, né? Porque ela não era acostumada a usar salto, mas ela queria chegar na festa na cidade usando salto para poder impressionar os moradores do local. E uma outra cena também muito interessante de carnavalização
acontece com João Romão em Curtiço, quando ele é convidado para jantar na casa do Miranda, e ali ele se depara com uma quantidade imensa de talheres e ele não sabe usar os talheres. E ali ele se sente acuado, se sente envergonhado e aí começa a imitar os convidados, né, na tentativa de demonstrar para as pessoas que ele tinha um refinamento. Mas a gente observa isso até no nosso dia a dia, né? Carnavalização é sempre quando a personagem quer ser alguma coisa que ela não é. A universalização é uma coisa interessante também, porque a universalização a gente não precisa entender uma língua diferente para perceber em que situação um personagem está vivendo. Então eu dou uma dica para vocês entenderem isso, e vai ficar isso marcado na cabeça de vocês. Peguem um filme, um curta-metragem, de uma língua que vocês não saibam e comece a assistir esse curta-metragem com atenção, ou esse filme com atenção. Nos 10 primeiros minutos, você vai estar inteirado de todas as ações das principais personagens. E você vai perceber qual é o personagem do bem, qual é o personagem que não é. Você vai perceber qual é a angústia que aquela personagem tem, qual é o desejo que ela tem, quais são os medos, né? Então, esses adjetivos todos que eu falei, né? Medo, sonhos, desejos, angústias, né? Isso são temas universalizantes, porque todo ser humano passa por esses processos. Então, a morte, a doença, a alegria, a tristeza, a frustração, a luta pela vida, pela sobrevivência, né? A dificuldade do dia a dia, o medo, a solidão, a paixão, a frustração por não ter um amor correspondido. Todos esses elementos são temas universalizantes e que perpassam pelos seres humanos. Dificilmente nós não criamos empatia com um personagem quando a gente percebe algum desses elementos. A gente, inclusive, até se sensibiliza e começa a acompanhar a história, tá ok? Isso é universalização. Já a coisificação é quando a personagem ela é obcecada por alguma coisa, pode ser por uma pessoa, pode ser por dinheiro, geralmente é por dinheiro. E ela é obcecada pelo poder, pelo dinheiro, e ela acaba se tornando aquilo. Ela começa a viver no automático, ela não sabe nem por que ela está fazendo aquilo, mas ela quer fazer. E aí ela se coisifica, ou seja, ela vira uma coisa, né? Então, coisificação é sempre ligada a processos obsessivos, processos de vingança, né? Então o personagem fica cego de vingança e quando ele percebe, ele nem sabe mais por que ele está naquela situação. Quer dizer, ele se coisificou com o problema, né? Uma outra coisa interessante também, que é a epifania. A epifania, quem melhor relatou isso e começou a trazer isso nos textos, inclusive nos textos dramáticos, textos de teatro, foram os gregos, né? A epifania é a revelação, né? Também conhecida como a catarse, porque é quando o personagem descobre algo dele mesmo, ou alguém conta a ele sobre algo que ele não sabia, né? No nosso bom português seria quando a ficha cai. E aí ele tem que tomar uma resolução, aceitar ou não, mudar ou não. Quer dizer, geralmente isso acontece sempre nos clímax, né, nos finalzinhos dos textos, ou até às vezes no começo, e essa epifania pode alterar a, 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 a ordem natural das coisas, né? Tem obras que começam com situações epifânicas, né? O personagem vive uma vida tranquila, pacata, pai de família. Aí acontece alguma coisa no dia a dia dele que ele se desestrutura, ele se destabiliza e aí ele sai pelo mundo com uma mochila nas costas, larga a família e causa um desconforto porque
os outros personagens não entendem e, na verdade, aquilo que ele está fazendo é para justamente ir em busca do seu entendimento interior. Então, a epifania é geralmente um gatilho também para que o personagem vá se descobrir. Filmes como Thelma e Louise, né? Estrada 66, Route 66, Route 66, né? Que é um filme americano, não sei se vocês assistiram. Central do Brasil, feito pelo Meirelles aqui no Brasil. A epifania acontece no começo. Aí dá um gatilho na personagem e ela toma umas atitudes assim inesperadas, né? Por quê? Porque ela foi revelada a ela alguma coisa, a ficha caiu, ela se descobriu em alguma coisa, né? A mestra da epifania na literatura brasileira é a Clarice Lispector, né? Leiam Segundo Paixão, Segundo GH, no finalzinho, mais ou menos na metade do conto, há uma situação epifânica, né? E as novelas também trabalham, as telenovelas trabalham muito com epifania. A epifania aparece muito em cenas clichês, são cenas clichês, mas uma epifania, naquelas cenas que se revela o assassino, né? No Brasil, o povo adora, teve pelo menos 2 novelas que o Brasil parou, uma vocês não lembram, talvez vocês não saibam qual foi o Astro, na década de 70, e depois, nos anos 80, foi Vale Tudo, porque queriam saber quem matou Salomão Ayala no Astro e queriam saber quem matou Odete Roitman, né, em Vale Tudo. Então, é uma cena epifânica, porque naquele momento é revelado o assassino e a trama é resolvida, né? Mas a epifania, ela se dá também no nosso dia a dia. Todas as vezes nós somos revelados, descobrimos algo que nós temos que, às vezes, encarar no nosso dia a dia, não é mesmo?